Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pode sentar no seu lugar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você nessa noite. Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo número 2. Atos capítulo número 2, versículos 42 e 46. Atos capítulo de número 2, 42 e 46. Nós vamos daqui a alguns minutos participar da mesa do Senhor nessa noite, da ceia do Senhor. E eu quero antes disso trazer uma palavra ao seu coração. Atos 2, 42 e 46, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Senhor, colocamos nosso coração diante de Ti. Muitíssimo obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco e, por misericórdia do Teu santo nome, para a glória do mesmo, fale ao nosso coração nesses próximos minutos. Prepare-nos para estarmos na mesa do Senhor com o coração quebrantado e desejoso de adorar aquele que era, que é e que há de vir. Toda glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, qual foi a melhor refeição que você já teve na sua vida? Qual foi a melhor refeição que você já teve na sua vida? Pense aí por um momento. Você já pensou um pouquinho sobre isso? Melhor refeição que você já teve na sua vida? Se você é mais lá do sul, né? Talvez você esteja pensando naquela costela de chão, né? Aquela costela de chão, pastor, que passou 12 horas lá no... Pessoal, os gaúchos que assa costela assim, né? No chão. Sei lá, se você for mais do litoral, você fala assim, aquele peixe, aquela muqueca. Tem o pessoal que gosta de peixe, né? Tem ingrato para tudo. Talvez se você for mineiro, você fala assim, pastor, foi que dia que eu comi aquele pão de queijo com café, né, pastor Rafael? Um pão de queijo com café, e que mais? No outro dia um pão de queijo com café, e pronto, é a refeição dos sonhos do mineiro. Aliás, em Minas tudo é trem, né? Você sabe essa história? Em Minas tudo é trem. Ó, o trem, menos o trem. Sabe como que chama trem em Minas? O coiso grande. É, isso aí. Como que chama trem em Minas? O coiso. Então, sei lá. Tô certo, Sérgio? Não é isso? É assim. Sei lá, talvez se você for goiano, sua refeição preferida da sua vida tenha sido arroz com piqui. Tem alguém que gosta de piqui aqui? Uai, gente, vocês são esquisitos demais. Se você é uma pessoa mais chique, talvez sua melhor refeição tenha sido na França, comendo um croissant, um leite quente, alguma coisa assim, né? Se você é uma pessoa sofisticada, às margens do rio Sena, vendo a Torre Eiffel, alguma coisa assim. Você me perguntasse, falasse, qual foi a sua refeição inesquecível, pastor? Eu acho que foi o jantar do dia do meu casamento, de verdade. Foi um dia muito bacana, a comida estava muito legal, casamos 3 horas da tarde, né, 2:55 a Flávia estava na frente da igreja, ansiosa para casar comigo, e não atrasou, não nada, foi uma bênção, uma festa bacana que nós tivemos. Eu casei, era tudo planejado, eu casei 3 da tarde, porque eu falei, se eu casar 3 da tarde, eu posso enrolar na festa, que ainda vai estar cedo. Então estava tudo planejado. E eu querendo ir embora, a Flávia querendo ficar, eu não sei o que estava acontecendo, não, vou comer mais um doce, vou comer uma sobremesa, não sei o que. Sei que por último ela falou assim, eu quero comer o bolo de chocolate. Eu falei para a moça assim, embala o bolo que nós vamos levar, que eu queria ir orar. Louvado seja Deus. Bom, mas tudo bem.
refeições são significativas na vida da gente, não é? Porque elas acompanham momentos especiais, casamentos, geralmente tem refeição, aniversário, formatura, grandes encontros de família, Natal, a gente sempre está ali cercado por uma boa refeição. As refeições podem ser especiais por 4 motivos, listei aqui, né? O local, às vezes você comeu num lugar super bacana, no Mirante, lá na França, lá em Nova York, em algum lugar, lá em Corguinho, e você fala assim, que foi, né? O local marcou você, a ocasião, né? Foi o dia das bodas de prata de fulano de tal, foi o meu dia de bodas de prata ou bodas de ouro. O que torna também uma refeição especial é o cardápio. Falo, nunca vou esquecer o dia que eu comi aquela tal comida. Mas o que também torna a refeição especial é a companhia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? A companhia. Às vezes o local é bom, a comida é boa, a ocasião é boa, mas a companhia não ajuda. E às vezes o local não é bom, a comida não é boa, a ocasião não é tão legal assim, mas a companhia salva a refeição. Quando a gente se senta para comer, eu penso que 2 coisas acontecem. A gente celebra a amizade, a gente celebra os nossos amigos. É legal comer junto, a gente celebra a amizade. Mas eu penso também, e isso acontece muito na dinâmica de vida das nossas células, quando a gente come, a gente também se abre para novas amizades. A gente também chama pessoas e diz assim, eu estou te dando espaço na minha vida. Eu estou te abrindo uma das coisas que existe mais sagrada na vida, que é a mesa. Senta aqui na mesa, vamos conversar. Quem é você? Vou te contar quem sou eu. E a gente abre a vida para novas amizades. Refeições são muito importantes na Bíblia, irmãos. Eu li para você Atos 2, 42 e 46, só para me dar o gancho para eu ir para onde eu quero. Mas a refeição é importante na Bíblia. Você vê no versículo 42, de que aquela igreja perseverava na doutrina, na comunhão, e no que mais eles perseveravam? No partir do pão. Diz lá no versículo 46 novamente, estavam juntos, tinham tudo em comum e partiam o pão de casa em casa, faziam suas refeições juntos. Então era um hábito da igreja sentar-se junto para comer. Isso aí não vem da memorial não, irmãos, é desde Jerusalém, o crente come mesmo, é assim, né? Faz parte da dinâmica da igreja esse partilhar a vida ao redor da mesa, estar juntos ali para comer. Eu sempre atendo os casais, os casaizinhos vão casar, né, eles vão no buffet, e aí eles falam assim, a gente quer fechar aqui o buffet, e a gente queria pedir um desconto, porque a gente não bebe. E aí fala assim, mas é festa de crente? Falou, não, o que vocês não bebem, vocês comem, não tem desconto nenhum. O buffet é assim. Mas está lá na Bíblia, a gente vê as refeições acompanhando o povo de Deus. Depois você pode ler, por exemplo, até 1 Coríntios capítulo número 5, Paulo proíbe a igreja de comer com uma pessoa, por causa da conduta que ele tinha, mas isso é conversa para outro dia. Bom, nós temos várias refeições na Bíblia, eu queria pensar para você 4 refeições aqui, rapidinho, que falam da história da nossa salvação. 4 refeições que basicamente contam a minha e a sua história. Refeições as quais a gente vai culminar, né, com a ceia, ou a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, seja qual for a sua formação. E eu queria assim pensar com você rapidinho 4 refeições da Bíblia que contam a história da nossa salvação. A primeira delas é uma refeição que está em Gênesis capítulo número 3, abra sua Bíblia por gentileza. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, foi a refeição do fruto proibido. A primeira refeição narrada na Bíblia. Gênesis 3:6 diz a palavra: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Essa é a primeira refeição da Bíblia. E, irmãos, a primeira refeição da Bíblia é uma refeição feita sem Deus. A primeira refeição da Bíblia é uma refeição feita sem a presença do Senhor. Deus cria Adão e Eva, você conhece a história, se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, os coloca num jardim, e ali eles têm plantas, vegetais, frutas, ervas, tudo orgânico, irmãos, sem agrotóxicos, sem inseticida, sem nada, tudo, né? Fala assim, vocês podem comer de tudo que tem aí, só não comam do fruto de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Eva tem uma conversa com a serpente, que é Satanás. Apocalipse fala sobre isso, sobre a serpente, sobre o dragão, que é o inimigo. Ela tem ali uma conversa, a serpente a convence a comer do fruto, Eva come do fruto, convence o seu marido a comer do fruto. Eles partilham aquela refeição, e quando eles partilham aquela refeição, a consequência dela é que entra em nós a nossa natureza pecaminosa. É a partir daí que nós passamos a ser pecadores. Quando Deus chega na viração do dia, o homem está escondido, na sua nudez, Deus tem que cobrir o homem. Deus então os tira do jardim. As pessoas falam: por que Deus tirou o homem do jardim? Quando você lê a Bíblia, e a teologia fala muito sobre isso, havia no jardim também a árvore da vida. Então, se você deixasse com que um homem pecador tivesse acesso à árvore da vida, você teria um homem eternamente pecador, eternamente separado de Deus. É por isso que Deus fecha o jardim, e a gente vai ver a árvore da vida depois lá no Apocalipse. Então, uma prova do amor de Deus, Ele põe o homem para fora, começa o plano da redenção do homem. Gênesis 3, capítulo número 15, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar, e a história começa a caminhar. E aí eu fico olhando isso assim, e vejo que a morte entra, o pecado entra na nossa vida, e alguém poderia dizer: gente, tudo isso por causa de um fruto? Tudo isso porque foi lá e escolheu a fruta errada na geladeira? Tudo isso porque... é tudo isso. E eu queria te dizer uma coisa muito importante hoje, que a história do Gênesis, ou a história dessa refeição, no capítulo número 3 de Gênesis, não é só sobre fazer uma refeição, é sobre escolher uma amizade. Gênesis 3 não é só sobre escolher o cardápio, é sobre escolher quem vai comer comigo o cardápio. Gênesis 3 é sobre escolher a influência que vai dirigir a minha vida. Quando a humanidade come daquele fruto, o que eles estão dizendo? Nós não queremos ser amigos de Deus, nós queremos ser amigos de Satanás. Nós estamos empurrando Deus para fora da nossa vida, e estamos abrindo a porta do coração para que Satanás entre na nossa vida. É disso que se trata. Nós não vamos obedecer a Deus, nós vamos obedecer a Satanás. Nós estamos empurrando o Senhor, trazendo Satanás. É por isso que muitas vezes, irmãos, não é só sobre o assentar-se a uma mesa, como está em Daniel capítulo 1, versículo 8. Não é só sobre o assentar-se a uma mesa, é sobre quem nós estamos adorando. Não é só o que eu estou comendo, é sobre quem está me influenciando a estar ali. É disso que se trata. Gênesis 3 se trata sobre o momento em que eu escolho adorar outro, eu escolho estabelecer outro relacionamento. É por isso que a refeição é tão significativa na Bíblia. Por isso que eu te recomendo a você pensar muito bem antes de sentar naquela mesa do bar que você tem sentado. Pense bem. Fala: só um happy hour, será? Quem está te influenciando para estar ali? Com quem você está fazendo amizade para estar ali? Ou de quem você se torna amigo a partir do momento que você está ali? É por isso que todo o pecado, esse é o sentido do pecado. O pecado não é só cometer o algo. Entende isso? O pecado não é só ir lá e fazer alguma coisa. O pecado é para quem eu dei as mãos para ir lá e fazer tal coisa. E quando a gente peca, a gente dá as mãos a Satanás, a ele. É por isso que quando você se deita com uma garota de programa no motel, você não se deita só com a garota de programa. De um lado está a garota de programa, do outro lado está o capeta. É assim. Por isso que quando você joga, aquela maconha para dentro, quando você... não vem só o pó, não vem só a fumaça, vem junto o enxofre do inferno. Eu dei as mãos para alguém, eu estou sob influência de alguém para cometer aquele pecado. É disso que se trata. Gênesis, essa primeira refeição me fala sobre isso, uma refeição feita sem Deus. Gênesis 3,15, a promessa do Messias que virá. Aí nós vamos avançando na Bíblia, a gente vai ver que Deus escolhe Abraão. Gênesis capítulo número 12, vai fazer dele uma grande nação. Abraão, Isaac, Jacó têm filhos. Pelos filhos de Jacó eles vão parar lá dentro do Egito. No Egito aquele povo se torna um grande povo, durante um tempo vive bem, mas a Bíblia diz que então levantou-se um faraó que não tinha lembrança de quem tinha sido José, e aí o povo que já era grande é escravizado, passa a ser ali usurpado, passa a sofrer dentro do Egito, muito provavelmente porque aquele povo, que era o povo de Abraão, não queria adorar a Faraó como um Deus, porque todo faraó se considerava um Deus. Aquele povo tinha o Deus, e não queriam adorar um Deus, e isso nos leva à segunda refeição da história da nossa salvação, que é a Páscoa. Êxodo capítulo número 12, abra sua Bíblia por gentileza. Êxodo 12, a história está no capítulo inteiro, depois você pode ler, vamos ler os versículos 3 e 4.
Êxodo 12, 3 e 4. A Bíblia diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E aí vem uma série de descrições. O que acontece? Deus levanta Moisés para confrontar esse rei tirano, confrontar Faraó. E em muitos momentos, eu pelo menos leio assim, eu percebo Deus sendo muito gracioso com Faraó. Porque Deus manda Moisés para falar com o Faraó e fala assim: olha, Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para que faça festa para mim no deserto. Beleza, pensa aí sobre isso. Faraó diz: não vou mandar. A partir daí Moisés começa a subir o nível da conversa. Bom, Deus está sendo gracioso com você, Faraó. Então se você não deixar o povo dele ir, virão consequências que não são tão legais. Pensa sobre isso. Não vou deixar o povo ir. E aí vem primeira praga, segunda praga, terceira praga, as coisas vão subindo. O interessante é que durante um determinado ponto dessa conversa, a Bíblia diz assim: Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. Chega um ponto que a conversa muda. Chega um ponto que a conversa é o seguinte: e Deus endureceu o coração de Faraó. A gente tem que aprender a ler as coisas do Antigo Testamento, irmãos. É muito parecido com a história da humanidade. Deus, por sua graça, continua avisando a humanidade: olha, eu tenho um plano para você, eu quero te usar dessa forma, eu tenho um propósito que é maior. E a gente pode dizer: não, mas virão consequências se você não abraçar o meu propósito para a sua vida. E a gente diz: não, vai se esquivando. Mas vai chegar um dia que não vai ter jeito. Vai chegar um dia em que Jesus Cristo virá, Ele virá, amém, irmãos? E aí toda língua todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Vai chegar um dia que não vai mais ter jeito de dizer: poxa, agora eu quero. Não, agora não tem mais jeito, porque a porta da graça já se fechou, a porta da misericórdia já se fechou. Nós vivemos debaixo da graça, mas a graça tem tempo. A graça para a vida de Faraó teve tempo. Só que Faraó endurece seu coração porque ele se acha um Deus. E aí vem Moisés e diz assim: você não é Deus. Deus é Deus, você é só um homem. Você é só um homem. Aí você fala: por que isso ofendeu tanto Faraó? Irmãos, ofende a gente até hoje. A gente se acha um pouquinho Deus também, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente se acha Deus. Todas as vezes que a gente prefere fazer a nossa vontade do que a de Deus, nós achamos que nós somos Deus. E aí Deus endurece o coração de Faraó. Vem ali várias pragas, até que culmina com a última praga, quando ele diz: olha, se você não deixar o povo ir, virá uma praga terrível sobre a sua nação, todo filho primogênito vai morrer no Egito. E aí Faraó, de coração endurecido, não cede. A Bíblia diz que o espírito da morte vem sobre aquela nação, e haveria então a morte daqueles primogênitos. Você fala: pô, mas não teve exceção? Sim, teve exceção. Qual foi a exceção? Houve uma exceção que Deus deu ao seu povo. E o escape que Deus deu ao seu povo foi um escape chamado fé. Repete comigo: fé. Fé. O que era essa fé? Ele diz: junta todo mundo, mata um cordeiro de até 1 ano, sem defeito, porque simbolizava a perfeição do cordeiro. Vocês vão se ajuntar, vão comer esse cordeiro. O sangue que vocês vão tirar do animal, vocês vão lá para fora e vocês pintam um umbral da porta da casa de vocês. Com esse sinal, vocês estão dizendo assim: nós não confiamos nos deuses do Egito, nós não confiamos em Faraó, nós confiamos em Deus. Nossa fé está depositada no Senhor, e nós cremos que se pintarmos aqui a nossa porta pelo sangue, quando o espírito da morte vier, e aí o que Deus diz: a ira de Deus vem, e a ira de Deus passará sobre vocês, ela não vai atingir vocês. Essa é uma palavra no hebraico chamada pessar, que é passar sobre. Daí surge a palavra que a gente fala até hoje, que daqui a pouco nós vamos celebrar: Páscoa. Pessar, Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é passar sobre. Aliás, hoje eu fui no supermercado, tem ovos de Páscoa a R$70 e R$90. Eu falei: louvado seja Deus, vou passar sobre. Toca o barco, né? Pá, larga a mão, mano. 200 gramas de que vem lá? Né, assim? Muito bem. Tá doido, irmão? Não acho dinheiro na rua, não. Aí meu filho falou: eu quero um ovo de Páscoa. Isso aí não é de Deus, menino. Cala a boca, vamos embora. Vamos lá. Onde que eu estava? Perdi. Passar sobre isso.
Pessah. E aí o que acontece? Naquela noite vem o espírito da morte, só que ele passa sobre a casa de todos aqueles que pela fé tinham pintado suas portas com o sangue do Cordeiro. Irmãos, todo primogênito do Egito morreu. Todo. Você imagina o que é isso? Uma nação acordar com todo primogênito morto. Você faz ideia do tamanho do luto? Você faz ideia da massiva movimentação que teve que haver para enterrar os mortos ou queimar os mortos? Você já pensou na dor e na tristeza? Só que na casa daqueles que tinham fé não havia dor e tristeza, havia júbilo, havia alegria, havia celebração, porque Deus havia dado um escape para a ira de Deus. Sim, a ira de Deus. Por mais que digam para você que Deus só é bonzinho, amor, Deus é um gato siamês do céu, e não sei o que lá, Deus se ira. Não ouvi nenhum amém. Falando amém ou não, ele se ira do mesmo jeito. Deus se ira. Deus se ira contra o pecado. E a ira de Deus, então, aquelas pessoas são desviadas do furor da ira de Deus. O que acontece dali em diante? O povo sai do Egito, vão chegar na terra prometida, e quando eles chegam na terra prometida, eles têm um mandamento de que todo mês de Nissan, março, abril do seu calendário, eles vão celebrar a Páscoa. Ela acaba depois se fundindo meio com a festa dos pães asmos, mas é a primeira festa do ano. Eles vão celebrar a Páscoa. Então, durante 1400 anos, aquele povo vai celebrar a Páscoa, até que Jesus venha. Todo ano a família vai se reunir, vão matar o cordeiro, vão celebrar aquela Páscoa, o pão asmo, lembrando que Deus tinha tirado eles do Egito e tal, uma celebração anual, igual o Natal nosso. Todo ano eles celebravam a Páscoa daquele jeito. Toda a família que depois vai se tornar judia celebra daquela forma, até que vem Jesus. E quando Jesus aparece, quando Jesus começa o seu ministério público, tem uma frase muito interessante em João 1,29. Jesus está passando, o seu primo João Batista aponta para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo para aquelas pessoas, lembra aquela história do cordeiro? Lembra toda aquela celebração de Páscoa? Ali está a verdadeira Páscoa, ali está o nosso substituto, ali está aquele que é sem pecado, ali está aquele que vai morrer em nosso lugar, ali está aquele que vai derramar o seu sangue, e pela fé nele, a ira de Deus também passará sobre nós e não nos atingirá. Talvez se você está aqui hoje, você tem formação judia, ou você é judeu, eu preciso te dizer isso: a Páscoa é Jesus. A Páscoa é Jesus. Todo o ensinamento de Moisés era um preparativo para que Jesus viesse. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Então, nós agora temos um cumprimento de uma espera de 1400 anos, uma festa realizada todo dia, todo ano. Apocalipse 5, versículo 12 diz assim: digno é o Cordeiro de Deus de abrir o livro. Quem é o Cordeiro, irmãos? 1, 2, 3, quem é o Cordeiro? Jesus. Isso nos leva para a terceira refeição da história da nossa salvação. Nós temos o fruto, nós temos a Páscoa e nós temos a ceia do Senhor, ou a última ceia. Mateus 26, abra sua Bíblia comigo. Mateus 26, de 26 a 28. Diz a Bíblia assim, Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, alguns historiadores dizem provavelmente enquanto comiam um cordeiro, não se sabe, mas muito provavelmente porque eles estavam celebrando a Páscoa. Tudo bem, a última ceia é celebrada durante a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Agora está aqui Jesus, Deus fazendo uma refeição com o seu povo. É isso que está acontecendo aqui. Na história da nossa salvação é Deus fazendo uma refeição com o seu povo, e Jesus está mudando, ou Jesus está cumprindo 1400 anos de espera. Ele está dizendo: a Páscoa é sobre mim, o cordeiro sou eu, o pão é sobre mim, o cálice que tomamos é sobre mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue. É disso que se trata a Páscoa. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu percebo hoje em dia, no nosso mundo pós-moderno, vou chamar isso de um movimento de reducionismo com relação a Jesus. Você pega as livrarias ou os autores, eles querem te vender Jesus como um homem sábio, ou eles querem te vender Jesus como um grande mestre, ou eles querem te vender Jesus como um excelente negociador, ou eles querem te vender Jesus como um homem muito inteligente, e aí você vai fracionando, né? Você vai reduzindo Jesus a uma coisa que ele não é. Querem reduzir Jesus a um grande líder, ou algo assim, e aí as pessoas vão recebendo Jesus em partes. Não, admiro Jesus por causa disso, admiro Jesus por causa daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, não reduza Jesus. Aceite ou negue-o por aquilo que ele é. E ele está dizendo aqui: eu sou Deus. Eu sou aquilo que eu sou. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, no qual será feita uma nova aliança. Jesus é aquilo que ele diz ser. Ele está dizendo: o Antigo Testamento é sobre mim, as promessas são sobre mim, a Páscoa é sobre mim, o Cordeiro é sobre mim, o pão é sobre mim, o cálice é sobre mim. Eu sou a realização das profecias e eu estou no meio de vocês. Jesus veio na plenitude dos tempos. É sobre Jesus, irmãos, amém? É sobre Jesus. E ele fala: pega o pão, esse é o pão. Por que Jesus pega o pão em parte? É para que nos lembremos que ele sofreu fisicamente por nós. Sofreu fisicamente, apanhou, foi furado, foi humilhado, sofreu na sua carne pelos nossos pecados. Quando ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue, para a remissão dos seus pecados. Irmãos, Jesus está dizendo: cambada de discípulo, vocês são pecadores, para a remissão dos pecados. Irmãos, nós somos pecadores, nós não podemos nos esquecer disso jamais. Ele está dizendo: vocês são como Faraó, o coração de vocês por vezes é duro, por vezes vocês se consideram deuses também, por vezes vocês querem fazer a vontade de vocês, mas eu preciso trocar o seu coração, eu quero trocar o seu coração, tal qual eu dei a misericórdia para ele, a porta da misericórdia e da graça está aberta sobre vocês. Esse é o grande lance sobre Jesus, irmãos. Qual é o grande lance sobre Jesus? É que ou é verdadeiro ou é falso, não tem meio caminho. É por isso que a Bíblia diz que Deus não gosta dos mornos, de quem fica ou é verdadeiro ou é falso. Ou você crê ou você não crê. Ou você está completamente abraçado com Cristo, ou você está completamente desraigado dele. Não tem como meio estar com Jesus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: não, eu estou meio com Jesus. Não, então você está inteiro com o capeta, é isso que você está. Não tem meio com Jesus. Ou você crê ou você não crê. E aí eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Nós aqui nessa igreja acreditamos profundamente, comprometidamente, apaixonadamente, intencionalmente, sinceramente acreditamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro sem defeito que foi entregue por nós, Ele é o nosso substituto. Nós acreditamos que Ele é Deus entre nós, nós acreditamos que seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado, e que por causa disso, tão somente por meio dEle, para Ele, por Ele, por mais ninguém, temos a redenção dos nossos pecados. É nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos no Cristo, literalmente. Jesus fala: esse é meu corpo, esse é meu sangue, né? Tem interpretações diferentes da ceia. Se você estudar um pouco, se você é de formação católica, talvez você aprendeu uma palavrinha chamada transubstanciação. Tem gente que acredita, a doutrina da transubstanciação é de que um elemento se transforma em outro. Então a doutrina católica diz: no momento em que você come o pão, você está literalmente comendo o corpo de Cristo. Você toma o cálice, você está literalmente tomando o sangue de Cristo. Eu tenho sérios problemas com essa interpretação, porque Jesus várias vezes falou verdades concretas com figuras de linguagem. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Sim ou não? Eu sou a porta, quem entra por mim, achará pastagem. Mas você não vê Jesus com... Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus é isso? Jesus da uva? É esse o negócio? Não, mas a verdade é absoluta, Ele é a porta, Ele é a videira. Mas ele está se valendo de figuras de linguagem para verdades objetivas. Para mim é a mesma coisa na ceia. Não pode ser literal, porque se for literal, a gente vou usar uma palavra bonita aqui, antropofagista, também conhecido por carnibal.
Eu não como carne de gente. Eu não sou vampiro, não tomo suco, não tomo sangue dos outros, né? Assim. Então, para mim, não cabe. É difícil, né? Lembrei que, pessoal, tem gente que é mais literal, é mais difícil de lidar, né? Na nossa saga com o nosso filho mais novo, com o Theo, nesse tratamento do autismo dele, a gente descobriu que uma das características muito fortes do autista é que eles são literais. O autista tem muita dificuldade com o imaginativo, né, com o lúdico. É uma parte muito difícil para eles pegar isso aqui e falar assim: ah, filho, um avião, que avião? Você é um celular, tá maluco? Comeu rejunte? O que é que está acontecendo, né? E, então é difícil para eles essa parte, né? Imaginativo. É por isso, para eles é difícil de rir de coisas que não têm sentido. É difícil rir de piada de pastor, por exemplo. É difícil para eles, né? Então rir dessas coisas que o sarcasmo, o cinismo são coisas difíceis para eles pegarem. Então talvez você tenha uma pessoa chata assim na sua família. Não é que ele é chato, ele deve ser meio autista, deve ser isso, né? Alguma coisa que ele não ri dos negócios. É um cara assim sem gração e tal. Bom, meu filho é literal. Nós estamos ensinando para ele a contar, né? Ensinando os números. Vamos lá, tá para trás, temos que recuperar o tempo. E aí estamos ensinando os números para ele, fazer contagem e tal. Esses dias ele veio lá em casa resmungando assim, né? Aí eu parei, fiz tudo certinho, abaixei, olhei no olho dele e falei: o que foi, filho? Conta pro pai. Aí ele assim: 1, 2, 3, 4. Beleza. Você ri, né? Não é com você, né? Você não sabe, você ri, você chora. Agora ele vem e diz: o que foi, viu? Fala pro pai, né? Porque se contar, irmão, vai contar, não tem essa. Ai, gente, eu ganho pouco, mas me divirto. Tem gente que é literal, interpreta a palavra de Jesus literal, pão, vinho, não. Tem a doutrina da consubstanciação. Isso é uma doutrina mais anglicana, mais luterana, né? Eu sou de formação luterana, ouvi muito essa palavra, que é uma doutrina que a coisa meio é, meio não é. Ali é meio sangue de Cristo, meio cálice, meio pão, meio corpo de Cristo. É uma consubstanciação, uma doutrina mais difícil de explicar resumidamente. Nós temos uma doutrina que depois João Calvino falou sobre ela na Reforma, que era a presença espiritual, de que não é o corpo, não é o sangue, mas há uma presença do corpo e do sangue quando as pessoas estão reunidas na ceia. Estou resumindo bem. E nós temos uma doutrina que é da Reforma, que foi feita por Zwinglio, Ulrich Zwinglio, era o nome do senhor, né? Deve ter tido um jardim de infância bom. Como é seu nome? Ulrich Zwinglio, né? E ele vai desenvolver, então, ele vai trabalhar a teoria do memorial. Você que fez conosco Encontro de Novos Membros, você sabe disso. A gente fala: o que é a ceia do Senhor? Então, quando ele institui a ceia, ele diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ou seja, a ceia está ligada à mente, não está ligada ao coração, não. Sim, também, mas ela tem aqui. Para que serve a ceia? No sentido bem raso, irmãos, para que nos lembremos daquilo que Cristo fez por nós. Quando olhamos para o pão partido, Cristo partiu o seu corpo por nós. Quando olhamos para o cálice, dizemos: Deus em Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós. É para que jamais nos esqueçamos daquilo que Cristo fez por nós. Posso ouvir um amém por isso? Essa é a doutrina que nós acatamos aqui na igreja. A ceia é um memorial. É por isso que no final aqui, se a criança trombar aqui e tomar um cálice desse aqui, comer um pão, ela não está em pecado, necessariamente. Acabou a ceia, entendeu isso que eu estou te falando? Está em pecado se eu participo no momento da ceia sem me examinar como deveria ter me examinado. Mas não tem nada de santo sacro, não tem nada de... É aquilo a que nós atribuímos valor naquele momento. Bem, última refeição da história da nossa salvação, e ela está lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Abra a sua Bíblia. E a última refeição da história da nossa salvação é uma refeição chamada de a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 6 a 9, a palavra do Senhor diz assim: então eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia. Dizia o que, irmãos? Dizia o que, irmãos? Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, queridos? A Bíblia começa com uma refeição trágica, uma refeição onde nós abandonamos Deus, mas agora Apocalipse nos mostra uma refeição onde estaremos eternamente com Deus. A Bíblia nos mostra em Gênesis é a refeição do afastamento, Apocalipse é a refeição da aproximação. De um lado nós temos a refeição do pecado, mas agora da restauração, da impureza, mas agora da pureza, da danação, mas agora da salvação, da injustiça, mas agora do arrependimento, da expulsão do jardim, mas agora, aleluia, estaremos eternamente na presença daquele que é o jardim em si mesmo. É com isso que a Bíblia mostra, e fala, essa refeição é lá onde nós vamos chegar, nas ceias das bodas do Cordeiro. Nós, irmãos, quem é que gosta de uma boa festa? Uai, irmãos, é boa festa, tem festa que é ruim, tem festa que é boa, você entendeu? Quem é que gosta de uma boa festa? Diz amém. Festa é coisa santa, irmão, se fizer certo, é coisa santa, não é santa lá na Valley, que eu apelidei de Valley da Sombra da Morte, eu apelidei lá não é, mas tem festa santa, tem jeito certo de se fazer festa. Você já pensou na festa do céu? É um festão, nós estaremos lá, a sua igreja restaurada pelo Senhor, nós estaremos com o Senhor uma nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá mais dor, nem pranto, um local perfeito, estaremos com a pessoa perfeita, na ocasião perfeita, na comida perfeita. Eu não sei quem faz a comida do céu, mas deve ser bom. Nós estaremos lá. Tem gente nessa festa, pastor? Tem um monte. A Bíblia diz que então se viu numerosa multidão, povos remidos pelo Senhor de toda língua, tribo e nação. Estarão lá um mar de gente, mas muita gente estará lá naquele dia. O povo vai estar entusiasmado? Vai. A Bíblia diz, ouviu-se a voz como a voz de trovão. Quando o povo começou a levantar a sua voz, foi uma coisa estridente, alucinante, tal qual quando a gente vai num estádio e sai o gol do time que a gente ama, aquele negócio embaixo no coração da gente, vai ser muito mais, o negócio é entusiasmado. Tem convidado especial? Tem, Jesus estará na festa, aleluia. Ele estará conosco, o noivo vem para cear com a sua noiva, e o noivo é Jesus. Ele estará conosco, com seu rosto que brilha como o sol, talvez com as suas mãos ainda com as marcas dos cravos, mas Ele vai abraçar cada um de nós, vai enxugar uma após a outra das nossas lágrimas, vai nos dizer, você nunca mais vai chorar, aleluia. Nós estaremos lá, Ele estará conosco, sentado numa mesa, de um lado, sei lá, Moisés, do lado Abraão, Elias. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. E alegre, vai ser alegre ou vai ser desanimado? O versículo 7 diz, alegremo-nos, regozijemo-nos, porque chegou a hora. Por que vai ser alegre? Irmãos, grava isso que eu estou te falando, está aqui, né? Deus é alegre, repete comigo, Deus é alegre. Deus é alegre, Jesus era alegre e o povo de Deus é alegre, amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Posso te dar um conselho para encerrar? Vou encerrar a palavra. Posso te dar um conselho? Começa a comer com mais alegria. Para de reclamar, é músculo, mas está bem feito, louvado seja o Senhor Jesus. Começa a instituir alegria na hora de comer na sua casa. Ri com seus filhos, conversa com seus filhos, conta uma piada, pode ser sem graça como a do pastor, louvado seja o Senhor Jesus. Faz da refeição um momento legal na sua casa. Tudo bem? Às vezes eu vou em casa assim que eu não sei, parece que quando traz o frango lá, parece que é assim, vamos velar o frango agora, aqui, deu sua vida, tadinho e tal, é um negócio moribundo, um negócio macambuzo. Jesus é bom, nós estamos vivos, irmãos. Partilha a mesa com teus filhos, partilha a mesa com a tua esposa, ri, fala da vida, fala dos seus defeitos, ria das suas mazelas, ria das suas dificuldades, se fortaleça em Deus, na sua alegria, porque um dia nós estaremos lá. E como nós estaremos lá? A Bíblia diz, a noiva estará ataviada de linho puro. Algumas traduções dizem de linho branco. Por que linho branco? Porque é sinal de que em Cristo Jesus absolutamente todas as nossas iniquidades, inclusive as do nosso pai Adão, as que cometemos ao longo da nossa vida, uma após a outra serão perdoadas pelo sangue do Cordeiro. Quem é essa multidão que está de branco? Todos quantos lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estaremos lá.
Estaremos lá. Pastor, você não sabe o que eu fiz? Não sei mesmo, mas eu sei o que você pode fazer. Você pode render a sua vida a Jesus. Ele pode te restaurar. Ainda que os nossos pecados sejam abundantes e escarnecedores, o Senhor pode tornar a nossa vida alva como a neve. Nós estaremos lá, alegremos-nos, regozijemo-nos, porque é chegada a boda do Cordeiro. Demos-lhes glória, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Quantos creem nesse dia? Dê glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Nós estaremos lá.